Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Moa Carlos, e hoje a gente vai mergulhar num lugar obscuro e misterioso, a Deep Web. Você já ouviu falar, né? Aquela parte da internet que os buscadores comuns não alcançam. Mas você sabe o que realmente rola nas camadas mais profundas da web? Muito além dos sites que a gente acessa todo dia, existe um submundo onde mistérios sinistros, segredos cabeludos e até crimes escabrosos se escondem sob camadas e mais camadas de anonimato. É um labirinto digital, cheio de becos escuros e cantos sombrios. E é para lá que a gente vai nessa viagem. Preparem-se para descobrir os 10 mistérios mais perturbadores do submundo da Deep Web. Mas já vou avisando. Algumas verdades são difíceis de engolir. Depois que você conhece certos cantos da internet, bom, digamos que você nunca mais navega com a mesma inocência. Então segura essa marmita, aumenta o volume do fone, porque a gente está entrando num terreno onde a realidade é mais assustadora que a ficção. Se preparem, porque a primeira parada dessa viagem é no submundo dos assassinos de aluguel. Sim, você ouviu direito. Na Deep Web, circulam rumores de sites macabros onde você pode contratar um matador de aluguel como se estivesse pedindo pizza. E o pagamento? Feito com criptomoedas, claro, para manter o anonimato total. Um dos sites mais sinistros que já existiram nesse submundo tinha um nome que arrepia só de falar: Beza Máfia. E a promessa era tão direta quanto assustadora: eliminar qualquer alvo, em qualquer lugar do mundo, por um preço que variava entre 5 e 20 mil dólares. Em fóruns obscuros, pessoas postavam supostos comprovantes dos serviços prestados, com fotos dos alvos marcados para morrer. A pergunta que não quer calar é: será que tudo isso era real? Ou seria só um golpe elaborado para arrancar dinheiro de gente desesperada? Especialistas em crimes digitais acreditam que a maioria dessas ofertas sinistras era na verdade cilada. Mas pensem comigo, mesmo que a maioria seja farsa, e se apenas um desses sites for real? Essa dúvida, essa pontinha de "e se for verdade?", é o que torna tudo ainda mais assustador. É como olhar para um poço escuro e saber que algo terrível pode estar escondido nas profundezas. Se você achava que a gente já tinha chegado no fundo do poço, prepare-se para o próximo nível da barbárie humana. Uma das lendas mais perturbadoras da Deep Web é a existência de um mercado online de compra e venda de órgãos humanos. Imaginem fóruns sinistros onde pessoas negociam rins, fígados, corações, como se fossem peças de carro usadas. Os preços? Absurdos, claro, pagos com bitcoins para garantir o anonimato dos envolvidos. E o pior, em alguns sites, usuários alegavam ser médicos dispostos a realizar os transplantes em clínicas clandestinas, sem nenhuma regulamentação ou segurança. É claro que, na Deep Web, a linha entre a realidade e a ficção é mais tênue que papel de seda. É difícil saber o que é real e o que é invenção de mentes perturbadas. Mas as investigações policiais são claras. O tráfico de órgãos é um problema real e assustador. E a internet profunda, com seu anonimato e falta de controle, se tornou um prato cheio para esse tipo de crime hediondo. Imaginem pessoas desesperadas, dispostas a tudo por uma cura, caindo nas garras de criminosos sem escrúpulos. É de revirar o estômago. A Deep Web, nesse caso, serve como um ponto de encontro macabro entre a ganância, o desespero e a crueldade humana. E o pior de tudo é que, com o anonimato da rede,
fica quase impossível para as autoridades desmantelar essa rede de horrores. Preparem os seus estômagos, porque a próxima parada dessa viagem é no lado mais obscuro da ciência. Nas profundezas da Deep Web, circulam histórias escabrosas sobre experimentos genéticos ilegais, realizados longe dos olhos da ética e da lei. Usuários anônimos relatam a existência de laboratórios clandestinos, onde cientistas renegados brincam de Deus com o DNA humano. Já imaginou? Manipular genes, criar híbridos, misturar DNA humano com animal. É o tipo de coisa que a gente só vê em filmes de terror, mas que, na Deep Web, pode ser muito mais real do que a gente imagina. Em fóruns secretos, pessoas compartilham informações sobre experimentos bizarros, a criação de híbridos monstruosos, a manipulação de genes para criar super-humanos, até a tentativa de clonagem humana. A técnica CRISPR, que permite editar genes com uma precisão assustadora, também é um assunto frequente nesses fóruns. É claro que a grande maioria dessas histórias não passa de lenda urbana, invenções de mentes perturbadas tentando chocar o mundo. Mas, e se alguma dessas histórias for real? E se, em algum canto obscuro da internet, experimentos macabros estiverem realmente acontecendo? Essa é a parte mais assustadora da Deep Web. A dúvida. Nunca saberemos ao certo o que é real e o que é ficção. Mas o simples fato de que essas conversas estejam acontecendo, de que pessoas estejam dispostas a acreditar nessas histórias, já diz muito sobre o lado obscuro da humanidade. Chapter 4. Provas ocultas de grupos de controle mental. E se eu te disser que a sua mente pode ser controlada, que existem grupos secretos com o poder de manipular seus pensamentos, desejos e vontades? Parece roteiro de filme, né? Mas, nas profundezas da Deep Web, teorias da conspiração, como o projeto MKUltra, ganham vida própria. Documentos supostamente vazados descrevem em detalhes técnicas de programação mental, usadas para transformar pessoas em marionetes nas mãos de governos e organizações secretas. Nomes como Monarch e Paperclip ecoam pelos fóruns da Deep Web, acompanhados de relatos assustadores sobre métodos de controle mental que envolvem drogas, traumas e tortura psicológica. E o mais assustador é que, por mais absurdas que pareçam, algumas dessas teorias têm um pé na realidade. O projeto MKUltra, por exemplo, realmente existiu. Foi um programa secreto da CIA que, durante a Guerra Fria, realizou experimentos com controle mental em humanos, utilizando drogas alucinógenas, choques elétricos e privação sensorial. Mas, na Deep Web, as teorias vão muito além. Usuários afirmam que o MKUltra nunca acabou, que continua ativo sob novos codinomes e que as técnicas de controle mental se tornaram ainda mais sofisticadas. Relatos de supostas vítimas descrevem sessões de reprogramação mental, hipnose forçada e tortura psicológica, capazes de transformar qualquer um em um fantoche nas mãos de seus manipuladores. Chapter 5. A Arca de Zaro, o site que supostamente prevê a morte. Imaginem um site que promete revelar a data da sua morte. Simples assim. Você digita seu nome, data de nascimento e pronto. A tela exibe o dia, mês e ano do seu último suspiro. Essa é a promessa macabra da Arca de Zaro, um site misterioso que, em 2016, surgiu nas profundezas da Deep Web e se espalhou como um vírus entre os usuários. Ninguém sabia quem estava por trás da arca, nem como o site funcionava.
Alguns diziam que era apenas uma brincadeira de mau gosto, um jogo psicológico para assustar os incautos. Outros, porém, acreditavam que o site realmente possuía um algoritmo capaz de prever a data da sua morte, cruzando dados como histórico médico, comportamento online e até mesmo informações genéticas. O mais assustador é que, segundo relatos, o site desaparecia após a consulta, como se fosse programado para se autodestruir. E, para aumentar o clima de mistério e terror, alguns usuários que ousaram consultar a arca relataram eventos estranhos após receberem a fatídica data, mensagens criptografadas, figuras sombrias os observando, a sensação constante de estar sendo perseguido. Seria a Arca de Zaro apenas um jogo de realidade alternativa ou algo muito mais sinistro? Até hoje, ninguém sabe ao certo. A única certeza é que a lenda da Arca de Zaro continua a assombrar os corredores da Deep Web, um lembrete constante de que, nesse submundo digital, a morte pode estar apenas a um clique de distância. Chapter 6. Contratação de assassinos profissionais. A morte. Tema obscuro, assustador e, na Deep Web, um serviço como qualquer outro. Entre os mitos mais perturbadores desse submundo digital está a crença de que qualquer um, com alguns cliques e uma quantia em Bitcoin, pode contratar um assassino profissional. Sites com nomes como Beza Máfia se tornaram sinônimo dessa lenda urbana macabra, alimentando a paranoia e o medo. Mas, como tudo na Deep Web, a linha entre a realidade e a ficção é tênue. É claro que muitos desses sites são apenas golpes elaborados, criados para extorquir dinheiro de pessoas desesperadas ou ingênuas o suficiente para acreditar que a morte pode ser comprada online. Entretanto, a possibilidade, por mais remota que seja, de que alguns desses sites sejam reais, é o suficiente para causar calafrios na espinha. Agências internacionais como o FBI monitoram constantemente a Deep Web em busca de qualquer sinal de atividade criminosa real, e já houve casos de assassinatos ligados a sites de aluguel de assassinos. A busca pelo anonimato e a promessa de impunidade atraem criminosos de todas as partes do mundo para a Deep Web. E, quando a vida se torna uma mercadoria, negociada com bitcoins em fóruns obscuros, a linha que separa a civilização da barbárie se torna assustadoramente tênue. A internet está repleta de vídeos perturbadores. Mas na Deep Web, dizem as lendas, existem vídeos que vão além do bizarro. Vídeos tão perturbadores, tão carregados de imagens e sons grotescos, que são capazes de causar danos psicológicos permanentes em quem ousa assisti-los. Um dos vídeos mais famosos, ou melhor, infames, atende pelo nome de Blank Room Soup. Nele, um homem, visivelmente perturbado, chora enquanto é alimentado à força por figuras mascaradas em um quarto branco e claustrofóbico. O vídeo, repleto de simbolismos perturbadores e mensagens subliminares, supostamente levaria os espectadores a um estado de paranoia e ansiedade extremas. Outro vídeo, conhecido como The Grifter, seria amaldiçoado, capaz de afetar o subconsciente de quem o assiste, causando pesadelos vívidos, alucinações e até mesmo tendências suicidas. É claro que, como em toda boa lenda urbana, é impossível confirmar a autenticidade desses vídeos. Muitos acreditam que são apenas histórias inventadas para chocar e assustar, sem nenhuma prova real. Entretanto, a ideia de que imagens e sons podem afetar nossa mente de forma profunda não é absurda.
Estudos científicos já comprovaram que certos tipos de sons e imagens podem causar desconforto físico e psicológico, e a combinação de elementos como ruído branco, mensagens subliminares e imagens grotescas pode, sim, levar a estados mentais alterados. Chapter 8 – Cultos, digitais e doutrinas apocalípticas. A internet se tornou um terreno fértil para todo tipo de crença, e na Deep Web, essa proliferação de seitas digitais e doutrinas apocalípticas atinge níveis assustadores. Longe dos holofotes da grande rede, grupos com ideologias bizarras e perturbadoras se reúnem em fóruns secretos, protegidos por senhas e criptografia. Algumas dessas seitas prometem a salvação através da tecnologia, enquanto outras pregam a destruição da humanidade pelas mãos de inteligências artificiais ou entidades cósmicas. Mensagens criptografadas, rituais online e teorias da conspiração alimentam a paranoia e o fanatismo desses grupos, que se aproveitam do anonimato da Deep Web para disseminar suas doutrinas. Um dos exemplos mais famosos é o Cicada 331, um grupo misterioso que, durante anos, publicou enigmas e desafios online, atraindo a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo. Muitos acreditam que os desafios do Cicada 331 eram, na verdade, uma forma de recrutar pessoas brilhantes para uma organização secreta, com objetivos e ideologias desconhecidos. A Deep Web se torna, assim, um terreno fértil para a proliferação de cultos digitais, onde a lavagem cerebral ocorre através de telas de computador, e a realidade se mistura com delírios conspiratórios e profecias apocalípticas. Chapter 9 – Manuscritos e livros proibidos em PDF. Imaginem uma biblioteca digital com milhões de livros, mas em vez de romances e biografias, as prateleiras virtuais escondem obras proibidas, textos ocultos e conhecimento considerado perigoso demais para a humanidade. Esse lugar existe e atende pelo nome de Deep Web. Nos becos obscuros da rede, colecionadores de conhecimento proibido e teorias da conspiração compartilham arquivos PDF protegidos por senhas, criptografia e desafios de acesso. Relatórios militares ultra-secretos, grimórios de magia negra, diários de ocultistas e manuscritos condenados pela Igreja Católica. Tudo isso e muito mais pode ser encontrado nas profundezas da Deep Web. Um dos livros mais procurados e supostamente disponível em alguns desses arquivos é o Codex Gigas, um manuscrito medieval conhecido como a Bíblia do Diabo, repleto de ilustrações demoníacas e textos em latim que, segundo a lenda, dariam poder sobre as forças do mal. Mas o conhecimento proibido não se limita a textos antigos e místicos. Versões adulteradas de livros científicos, com informações supostamente censuradas pelo governo, circulam livremente na Deep Web, alimentando teorias da conspiração e paranoia. É difícil saber quais desses arquivos são reais e quais são apenas iscas para atrair curiosos e incautos. Mas o simples fato de que pessoas se arrisquem a navegar pelos becos obscuros da Deep Web em busca desse conhecimento, muitas vezes colocando em risco sua segurança digital e até mesmo sua liberdade, mostra o poder de atração do proibido. Chapter 10 – Zonas escondidas de testes com humanos. Chegamos ao último capítulo dessa jornada pelos cantos mais obscuros da Deep Web, e as histórias que vamos contar agora são de gelar o sangue. Esqueça os vídeos perturbadores e os livros proibidos. O que se esconde nessas zonas secretas da Deep Web é muito mais real e muito mais assustador.
Relatos de usuários anônimos falam sobre áreas de acesso restrito, acessíveis apenas por convite, onde se realizam experimentos médicos ilegais em seres humanos. Essas zonas de silêncio, como são chamadas, não possuem links diretos e exigem credenciais verificadas por códigos complexos, garantindo o anonimato total dos participantes. Os relatos, vindos de fontes não verificadas, descrevem salas brancas e assépticas, equipadas com câmeras que transmitem ao vivo os experimentos. Seres humanos, mantidos em cativeiro, são submetidos a testes médicos cruéis, tortura psicológica e experimentos com drogas perigosas. É claro que na Deep Web, a linha entre a realidade e a ficção é tênue, e é impossível confirmar a veracidade desses relatos. Mas a história nos mostra que experimentos médicos ilegais em seres humanos não são apenas ficção. O projeto MKUltra, por exemplo, é a prova de que governos e organizações secretas são capazes de ultrapassar todos os limites éticos em nome da ciência. Será que, nas profundezas da Deep Web, esses experimentos continuam acontecendo, longe dos olhos da lei e da ética? A resposta, infelizmente, pode ser muito mais assustadora do que podemos imaginar. Outro. A realidade. Além da tela. E aí, pessoal, conseguiram chegar até o final dessa viagem? A Deep Web é isso. Um reflexo distorcido da nossa própria realidade, um universo paralelo, onde o anonimato dá poder às vontades mais obscuras da humanidade. É claro que muitas das histórias que a gente viu aqui não passam de lendas urbanas, criadas para chocar e assustar. Mas, e se alguma delas for real? Essa dúvida, essa pontinha de "e se for verdade?", é o que torna a Deep Web um lugar tão fascinante e assustador ao mesmo tempo. É como olhar para o abismo e saber que, lá no fundo, existe algo que não queremos ver. Mas, e se a gente já estiver olhando? E se o abismo estiver olhando de volta para nós? A Deep Web nos coloca diante de um dilema: encarar a escuridão ou fingir que ela não existe. Cabe a cada um decidir o que fazer com esse conhecimento. Explorar a fundo ou se manter na superfície. A escolha é sua. Mas lembre-se, algumas verdades, uma vez reveladas, jamais podem ser desvistas.